Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto, nossa adoração ao Senhor, principalmente conhecendo melhor a respeito da sua revelação, a respeito do seu amor, a respeito da maneira como ele nos trata e como, por nos tratar assim, ele trata os outros também através de nós. Então, a gente vai estar conversando alguns temas sempre voltados para esta visão da revelação de Deus, tá bom? A gente começa aqui pelo Sermão do Monte. Nós estamos no finalzinho do Sermão do Monte, estamos no 22º ponto dessa pregação de Jesus, quando ele estava conversando com seus apóstolos, e ele fecha isso falando sobre os dois fundamentos, tá? Então tá aqui, vamos ver, o versículo 24, 25, 26 e 27, ele diz assim: portanto, todo que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compararei ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram e atingiram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porém, todo que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu o compararei ao homem tolo, que construiu sua casa sobre areia, e a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram e atingiram aquela casa, e ela caiu, e sua queda foi grande. Aí, uns primeiros comentários que a gente tem diz assim: os que ouvem praticam esses meus ensinos. Bom, é bom a gente lembrar que por nós mesmos somos incapazes de perceber e atender por nós mesmos. É preciso que haja a ajuda do Espírito Santo na vida da gente, tá? É preciso que eu esteja acompanhado, dirigido, guiado pelo Espírito, para que eu possa ser cada vez mais, não é? Alguém que ouve e pratica esses ensinos de Jesus. E isso vai acontecer espontaneamente, naturalmente, na vida da gente. O homem prudente constrói a casa sobre a rocha, com a ajuda do Espírito. O segredo, então, não está na construção, está na ajuda que a gente tem para essa construção. Entende? Estando com o Espírito, ele nos fortalece, ele nos fundamenta nesse ensino de Jesus. Então, o segredo é o Espírito. Resiste a chuva e o vento, nada e ninguém os arrebata da minha mão, como diz Jesus, né? Lá em João, capítulo 10, ele lembra isto. Aqui no sábado, a gente lembra também o seguinte versículo: e aconteceu que quando Jesus terminou estas palavras, as multidões estavam admiradas da sua doutrina, porque ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Aí, o primeiro comentário. Quando terminou a conversa com os apóstolos, lembrando que ele está conversando com os apóstolos, com os salvos. Isso quer dizer que os outros não podiam ouvir? Não, não é isso. Todo mundo, inclusive as multidões, ouviram. Muita gente ouviu. Mas a preocupação de Mateus aqui é lembrando que aquela palavra era para os apóstolos, tá? Era para os discípulos ali próximos a ele. Multidões admiradas da sua doutrina. A doutrina de Jesus, né, basicamente, é a mesma doutrina que você encontra em qualquer religião do mundo. Interessante isso. Você encontra aquele ensino de Jesus lá no judaísmo.
Mesmo com todas as outras coisas que foram acrescentadas ao judaísmo, mesmo os maus entendimentos que Moisés e que os outros tiveram a respeito da revelação de Deus, mas você encontra lá naquela religião os ensinos básicos de Jesus. Entendeu? Porque faz parte da revelação. O que Jesus estava ensinando era exatamente o que Deus sempre falou, sempre ensinou a todo ser humano em qualquer época da história da humanidade. Não era diferente. Multidões admiradas de sua doutrina, por causa da autoridade que ele demonstrava. Aí sim é que estava a admiração, a autoridade dele. Entendeu? É o que ele vivia, a maneira dele ser, dele, né, se portar com aquelas verdades que ele estava ensinando. Diferente dos escribas e outros líderes religiosos. Primeiro, é natural que seja diferente. Escribas e os demais religiosos são homens, e homens limitados. A gente não pode esperar que homens sejam perfeitos, sejam totalmente coerentes com o ensino de Jesus. São homens, são falhos, são limitados, né? E a gente não pode cobrar muita coisa deles. São seres humanos, né? Mas mesmo assim, mesmo com essa diferença, Jesus se destacava, claro, Jesus era o próprio Deus. Tá bom? Então esse aqui é o fechamento desse Sermão do Monte. E aí a gente vem aqui para os nossos motivos de oração. Vamos ver aqui? Então, agradecemos por Deus ter misericórdia de todos, sem exceção. Sem nenhuma exceção. Exceção quem faz é a gente, mas ele não. Ele ama a todos, sem nenhuma exceção, né? Agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Olha que maravilha, porque é o seguinte, quando eu sou usado para ser bem, para ele abençoar outras pessoas, eu também saio ganhando. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e é assim que funciona. Quanto mais bênção eu sou para os outros, mais eu sou abençoado. Entendeu? É assim que funciona. Agradecemos por nos fazer abençoadores a outras pessoas. A convivência conosco, nosso jeito de ser, nossa maneira de pensar, a maneira como nós vivemos, tudo isso tem sido bênção para muita gente. E a gente louva a Deus, a gente agradece a Deus por isso. Agradecemos também pelos que cultuam sempre conosco. Nós temos muitas pessoas. Nós temos pessoas de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada, né? Então são pessoas que cultuam e a gente louva a Deus por elas. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Deus conhece cada um deles. Para muitos deles, a gente vai mandar uma correspondênciazinha, um contato, parabenizando pelo aniversário deles. Pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. A gente agradece também ao Senhor pelo cuidado que Ele tem tido com os enfermos e desprotegidos. A gente agradece também pelos anjos com as iniciais T, U, V, W, X, Y e Z da minha lista de oração. Hoje é o dia de agradecer, de louvar a Deus por essas vidas. Tá bom? Pedimos a Ele, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo para todo mundo. O projeto dele é que sejamos luz e sal. E a gente pede, Senhor, faça isso com a gente. Usa a gente nesse sentido também, né? Pedimos, por favor, tira todos os nossos defeitos contra pessoas. Temos muitos defeitos e eles atrapalham a nossa relação com as pessoas. E a gente pede que o Senhor tire. Pedimos, por favor, Senhor, tira de nós esses defeitos. Pedimos, por favor, nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. Que a gente tenha facilidade em acolher as pessoas
que estão precisando de acolhimento ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões, que as pessoas não sejam impedidas de encontrar, não é, a salvação pela ação do Espírito, porque convivem conosco, que nós não sejamos impedimentos. Pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. Faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. E pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem violências. Faça-nos amigos dessas pessoas, tá? E essa é a nossa oração e a gente agradece a Deus em nome de Jesus. Amém.